Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Raí. Então hoje eu vou contar um relato bastante conhecido entre minha família e gostaria de compartilhar com vocês. Então peço que assistam até o final e deixe sua opinião. Beto foi um coveiro que trabalhou durante toda a sua vida em um pequeno cemitério aqui na minha cidade, no qual não vou mencionar o nome, mas fica no centro. Sua casa fica bem no centro desse cemitério, ou seja, ele morava lá. Era como uma espécie de caseiro daquele local. Como ele convivia diariamente com os mortos, nunca teve medo das assombrações, sequer acreditava em fantasmas. Porém, uma certa noite ele estava caminhando pelo cemitério como de costume, pois muitos jovens costumavam se reunir lá durante a noite, fazendo uma maior bagunça. Mas essa noite estava bem tranquila. Era uma noite de lua cheia e ele quase não precisava usar sua lanterna para iluminar o local. Após caminhar por todo o cemitério, ele voltou para sua casa. Beto sempre foi um homem solitário e morava sozinho. Deitou-se então em sua cama e, pouco tempo depois, ouviu alguém bater em sua porta. Quando ele abriu, para seu espanto, não havia ninguém. Nesse momento ele achou que poderia ter sido alguma brincadeira de algum jovem que frequentava o cemitério e não deu muita importância. Ele fechou a porta e foi para seu quarto. Porém, quando ele olhou pela janela, pôde ver um velho senhor que estava sentado em uma das sepulturas. Rapidamente ele correu em direção a ele, mas de fora da casa ele não podia ver mais ninguém. Ao se aproximar do túmulo, verificou que havia uma foto de um homem velho. Parecia ser o mesmo que havia visto pela janela. Então ele pensou que poderia ser sua imaginação pregando alguma peça. Quando virou de costas para o túmulo em direção para sua casa, ele se deparou com aquele velho homem, o mesmo da foto, e ficou amedrontado naquele momento. Começou a rezar e pedir para que o homem fosse embora. No entanto, o velho senhor insistiu em bloquear sua passagem e disse que aqueles garotos haviam feito algo terrível em sua sepultura e desrespeitando o seu descanso e que todos morreriam um por um. O que eles tinham feito era imperdoável. Após dizer tudo isso, ele simplesmente desapareceu. Beto então correu para sua casa, trancou a porta e não conseguiu dormir a noite toda. No dia seguinte, o carro funerário entrou no cemitério e foi direto até a capela onde era realizado os funerais. Os funerários preparavam um velório e quando ele entrou na capela, ficou espantado ao ver que o corpo ali era de um dos jovens que frequentavam o cemitério. Aos poucos, parentes e amigos dos jovens chegaram para o funeral. Os outros dois jovens que costumavam frequentar o cemitério, um rapaz e uma moça, também chegaram um pouco depois. Foi então que Beto se dirigiu até eles e perguntou o que eles haviam feito no túmulo do velho senhor. Os jovens ficaram espantados com aquela pergunta do coveiro e se recusaram a responder. Beto insistiu, contando o que havia visto no cemitério na noite anterior. Os jovens ficaram atormentados após ouvirem o relato do coveiro e correram para fora do cemitério, nem esperando sequer o enterro do amigo. Após o jovem ser enterrado, Beto voltou para sua casa e tomou banho, e ao entrar em seu quarto, pôde observar o fantasma do velho sentado na sepultura, sorrindo de forma assustadora e sarcástica. Passaram-se alguns dias sem nada de estranho acontecer no cemitério. Porém, numa certa manhã,
a funerária entrou no cemitério novamente. Dessa vez, quando ele entrou na capela, observou que os funcionários da funerária colocaram um caixão lacrado na capela. Após alguns minutos, ele pôde ver um quadro que foi posto ao lado do caixão. A fotografia era o outro garoto. Ele acompanhou todo o funeral, aguardando que a garota aparecesse. Porém, o corpo foi enterrado e ela não apareceu. No dia seguinte, pela manhã, a garota bateu em sua porta, chorando muito e implorando pela ajuda do coveiro, pois ela sabia que seria a próxima. Beto então falou que só poderia ajudar se ela contasse o que eles haviam feito na sepultura naquela noite. Nesse momento, a garota começou a lhe relatar o que havia acontecido, porém implorou para que ele não contasse para ninguém, pois o que eles haviam feito era algo terrível. A garota disse que se chamava Larissa e afirmou que os jovens estudavam na mesma escola e eram todos colegas de sala. Ela relatou que os três gostavam de frequentar o cemitério durante a noite, onde bebiam e contavam histórias de terror. Certa noite, Maurício propôs um desafio. Quem conseguisse um objeto mais assustador do cemitério ganharia a aposta. Porém, os objetos somente poderiam ser revelados após saírem do cemitério. Já na casa de um deles, todos foram para o apartamento de Larissa. Os pais dela estavam viajando e logo ela revelou que havia tirado um vaso de flores, enquanto Marcos revelou que havia pegado uma foto de uma mulher de uma das sepulturas. Em seguida, Maurício revelou um saco de pano. Quando os jovens viram o que havia dentro da sacola, ficaram atormentados, pois Maurício havia tirado um crânio. Nesse momento, Larissa e Marcos ficaram furiosos com Maurício e imploraram para que ele devolvesse o crânio para a sua respectiva sepultura. Ele concordou e todos decidiram devolver os objetos ao cemitério. Ao conversar, descobriram ainda que os objetos eram das duas sepulturas que estavam lado a lado. A fotografia era da esposa do velho senhor que assombrava o cemitério, o mesmo relatado pelo coveiro, enquanto o crânio era do esposo e as flores eram de ambos os túmulos. Alguns minutos depois, o telefone do apartamento de Larissa tocou. Ele escutou a voz de uma mulher que perguntou se ela gostava de flores. E em seguida perguntou se seu amigo Marcos gostava de fotografia. Logo após, o telefone ficou mudo. Os jovens pensaram que aquilo poderia ser algum tipo de brincadeira ou alguém que poderia ter visto o que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, ficaram assustados ao imaginar que poderia ser a mulher da fotografia que estava na sepultura do cemitério. Todos foram para suas casas e, no dia seguinte, logo pela manhã, Larissa recebeu a ligação de Marcos, que contou que Maurício havia sido encontrado enforcado por sua mãe durante a madrugada em seu quarto. Os dois foram diretamente ao funeral de seu amigo. Ambos estavam inconformados e questionados por que Maurício havia tirado sua própria vida. Nesse momento, o coveiro aproximou-se e conversou com eles, e depois saíram completamente assustados do cemitério. Passaram-se alguns dias e Larissa não havia conversado com Marcos. Então, durante uma certa madrugada, Larissa ouviu um barulho de sirenes e olhou pela janela, observando diversas ambulâncias e carros de polícia no prédio de Marcos, que ficava em frente ao seu. Logo em seguida, ela trocou de roupa e conseguiu entrar no prédio do amigo. Mesmo durante toda aquela confusão, ao se aproximar dos paramédicos, ela se assustou ao ver que o corpo de Marcos estava ali, caído no local.
Ele havia se jogado do 15º andar do edifício e estava irreconhecível, pois sua cabeça havia se explodido ao se chocar contra o solo, espalhando massa encefálica para toda parte. Ao ver aquilo, Larissa voltou muito triste e assustada para o seu apartamento e não conseguiu dormir durante toda a noite. Ela também não teve coragem de ir ao funeral do seu amigo, mas decidiu procurar pelo coveiro, pois não tinha outra alternativa e teria que contar o que eles haviam feito naquela noite, pois ela sabia que seria a próxima. Talvez o Beto fosse o único que poderia ajudá-la. Então perguntou onde estavam os objetos furtados do cemitério. Larissa respondeu que estava em um quarto no piso térreo do seu prédio, onde alguns moradores usavam como depósito para guardar objetos. Ele então disse para que ela pegasse imediatamente e que retornasse ao cemitério. Larissa correu para o seu prédio, colocou os objetos em uma sacola e retornou ao cemitério, agora acompanhada do coveiro. Eles caminharam em direção às sepulturas. Lá, ele colocou o crânio dentro do caixão do velho homem que estava violado. Em seguida, colocou a fotografia no túmulo da esposa do velho e o vaso com flores já estava secas entre ambas as sepulturas. Colocou também outro vaso, agora com flores novas, entre os túmulos. Foi nesse momento que Beto acendeu 2 velas e pediu que Larissa rezasse e pedisse perdão. Ao terminar a oração, Larissa estava completamente emocionada e pedia mais uma vez, agora em voz alta, perdão. Em seguida, uma forte brisa passou por eles dois, porém as velas continuaram acesas. Provavelmente eles teriam aceito o pedido de perdão da Larissa. Vários dias se passaram e muitos funerais foram feitos naquele cemitério. Beto acompanhava e ficava aliviado ao saber que nenhum corpo velado era da Larissa. Algum tempo depois, ele recebeu a notícia que ela estava bem e viva. Muitos anos se passaram e desde o ocorrido, Larissa continua viva, mas o coveiro não costuma mais fazer suas rondas noturnas naquele cemitério. Então, certa noite, ao caminhar pelo local durante a noite e ao olhar pela janela, ele avistou os 2 jovens falecidos que estavam condenados a vagar pelo cemitério entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Muito obrigada e até a próxima.